Seja bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. Hoje eu tenho aqui comigo um querido amigo, esse é mais novo do que eu, mas amigo há 20 anos, Murilo Medeiros Marques. Um advogado criminalista da nova geração que vem vindo forte por aí. Apaixonado pela OAB, enlouquecido pelo Corinthians. É isso. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui. Obrigado quem estiver assistindo aí, gastando um pouquinho do tempo para ouvir a gente, que ouvir nosso bate-papo. Com certeza vai ser muito proveitoso e divertido. Vai ser mesmo. O Murilo tem 32 anos. Você se formou em 2014 e é inscrito na OAB desde 2015. Vai bater os 10 anos aí. Tá com a carinha de bebê, assim como eu, vamos dizer assim. Mas já está com quase 10 anos, já não vai ser daqui a pouco mais propriamente dito um jovem advogado. Então completei 10 anos de formado agora, para completar 10 anos de OAB inscrito como advogado, porque acho que eu nasci dentro da OAB e acho que a minha vida inteira eu vivi dentro do escritório de advocacia, dentro da OAB, vivi e acho que desde que eu me lembro como gente, no meio envolto de um monte de livros jurídicos, entre amigos do direito, eu sempre acompanhei meu pai onde quer que ele estivesse e sempre ouvindo muito e falando muito de direito, então o direito faz parte da minha vida, por mais que eu esteja para completar 10 anos de advocacia, acho que eu já me sinto quase que um advogado bem experiente. Pois é, Murilo, como que foi essa sua experiência? Cara, você nasceu dentro da advocacia, dentro da OAB, em 92, não é? Isso. E em algum momento, assim, você teve dúvida se faria direito? Ou, sei lá, às vezes eu tô com preconceito, às vezes você não pensava, mas assim, você sempre teve duas figuras advogadas, seu pai e sua mãe. Carlos Marques e Lucy Medeiros, dois advogados que trabalhavam juntos, continuam trabalhando. Mas algumas vezes também não significa que a pessoa quer seguir o mesmo caminho. Mas assim, como que era? Porque o seu pai foi presidente da OAB muito novo, com 32 anos. Seu pai, com a idade que você tem e que eu tenho, já era ex-presidente da OAB. Aliás, na sua idade não, ele estava ainda no mandato dele, né? E sempre foi uma pessoa que foi muito ativa. Então eu imagino que era um ambiente assim muito forte de presença do direito na sua casa. Como que foi isso para você? Sempre foi. Eu lembro que durante a gestão do meu pai, eu nasci em 92, em 95 ele vira secretário-geral do Carmelino, quem para mim é um dos meus principais professores do direito, do pensar o direito, muito em virtude do meu pai, que o vê como um professor, um mestre na vida dele. Eu aprendi a ter esse carinho gigantesco pelo Carmelino. Então meu pai, eu com 3 anos assumiu como secretário-geral, e em 98, eu já com 5 para 6 anos, ele vira presidente. E eu lembro que todo colégio de presidente ia para o interior, viajava o país para dar palestras. Ele foi, e acho que ainda é, o presidente da OAB mais jovem do Brasil. Então ele saía para dar palestra no Nordeste, Sudeste, ele dava muita palestra, e sempre com minha mãe do lado e eu e minha irmã embaixo da asa deles. Então a gente era sempre, tanto que a gente era conhecido como os chaveirinhos da OAB. Chegava meu pai, chegava minha mãe, chegava os chaveirinhos atrás. Então eu já me lembro de viver esse meio desde lá. E eu sempre quis, acho que eu nunca cogitei, na verdade eu sempre falava que eu ou ia ser jogador de futebol ou eu ia ser advogado. Como faltou coordenação motora, não teve pra onde fugir. Mas foi algo que eu sempre gostei, acho que nunca cogitei outro meio de vida. É algo que corre no meu sangue desde que eu nasci e vivia dentro do escritório. Meu pai sempre trabalhou muito, então levava a gente pro escritório, levava para a sala dele, sempre foi algo que me apaixonou, e eu sempre me espelhei muito no meu pai. Então acho que não tinha para onde eu fugir que não fosse para advocacia. E na advocacia você é da área do direito penal. E como que foi porque geralmente o primeiro amor do estudante de direito é o direito penal, né? Até porque geralmente envolve filmes, novelas, seriados, enfim. E é um encanto pra gente quando a gente começa a entender materialmente ali na legislação o que é o direito penal, né?
aquela subsunção do fato à norma, todas as excludentes de diversos elementos do tipo. No meu caso, esse amor passou rápido, assim, né? Eu verdadeiramente comecei a gostar de constitucional, tributário, administrativo. Hoje, uma das coisas que me mantém é o direito penal. Mas como que foi a sua história? Foi uma soma de fatores. O escritório, na época que eu estava para formar, ele não tinha ninguém responsável pela área penal, não tinha ninguém que mexia especificamente com criminal. Tinha algumas ações, mas não tinha alguém que tocasse a fundo, que estudasse aquilo ali de verdade. Aquilo como meio de vida, como especialidade principal. Esse foi um dos fatores. Outro fator é essa questão na faculdade, todos nos apaixonamos pelo direito penal. Eu tive 2 professoras que com certeza têm o digital na minha decisão de partir para o direito penal, que é a professora Andréia e a professora Rejane. Com certeza influenciaram muito, eram das melhores das professoras que eu tive na UFMS. E algumas outras questões de cunho prático. Eu acho que na época era onde eu via que talvez eu exerceria o direito no mais verdadeiro direito que a gente pudesse ter. Era o que eu tinha de mais conceito de viver o direito que eu sempre vi, acho que desde de criança, é a coisa mais pura do direito. Então acho que foi algo que me influenciou muito para isso também. Pois é, esses dias eu conversava com o Marlon aqui, e também anteriormente a isso, a Amanda me relatou, mais outros amigos advogados que me relataram a sensação que é de você atuar no direito penal, né? A sensação de dever cumprido ou de entrega verdadeira mesmo do que a pessoa precisa, que é a liberdade, né? E especialmente, segundo os advogados que passaram por aqui, que viveram isso, quando você consegue a soltura de um cliente e você leva ele e o vê diante dos familiares, né? O Marlon contou a história dele, que foi interessante. E ao mesmo tempo também, Murilo, você atua também no direito penal econômico, mas esse direito penal mesmo do dia a dia mesmo, do crime de rua assim, e drogas também, é a miséria humana, né, cara? De alguma forma você tá lidando com o que não deu certo, né? Exatamente, acho que o direito penal hoje, até o excesso da criminalização no país, acho que mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre até a ideia de direito penal brasileiro é algo, para mim, é o meu ponto de vista, muito ultrapassado e só mostra que o sistema hoje não funciona, o sistema hoje está falido, está desestruturado, e quem sofre, infelizmente, é justamente quem mais precisaria do apoio do Estado. A pessoa que está presa, que está cumprindo pena, ou que está preso provisoriamente, hoje é quem mais precisaria do anseio da sociedade. Até porque eu costumo brincar que todos nós somos criminosos. Porque hoje no Código Penal, você arrancar uma folhinha na rua é crime. Você dirigir embriagado é crime. Várias condutas hoje que até alguns anos atrás poderiam ser consideradas até normais, passaram a ser crime. Então todos somos criminosos. Por que não tá? Ou tinha que estar todo mundo preso, ou ninguém preso. Então quem escolhe quem vai ser preso ou não? É legislador? Não sei. Eu acho que hoje ficou mais fácil você prender o que está mais sujeito a essa escória da sociedade, a quem está mais escanteado pelo próprio Estado. Eu acho que a minha paixão pelo direito penal vem muito disso, da questão da liberdade, de você ver no olho da pessoa que você pode ajudar aquela pessoa que está desesperada, que está precisando de apoio. Muitas vezes a gente faz quase que um atendimento mais de psicólogo do que propriamente de advogado. E isso, voltando para a pergunta anterior, acabou fazendo com que eu me apaixonasse cada vez mais pelo direito penal, pelo sistema penal como um todo. E tive muita sorte nessa questão de viver, de poder
ter essas experiências ligadas ao direito penal. Eu fiz meu primeiro júri com meu pai, que nunca tinha feito um júri. Então foi uma coisa... Os dois fizemos nosso primeiro júri juntos e conseguimos a absolvição por 4-3. Então, ali pra mim foi o auge da emoção, da adrenalina, do amor, do viver o direito na prática mesmo, de viver o direito que eu imagino como, talvez até utopicamente, como ideal na prática. Então foi uma coisa maravilhosa e é um amor que eu vivo, transmito e tento passar para quem tá próximo a mim. Cara, conta um pouco mais sobre esse processo aí. Como que foi? Cara, foi a gente já teve até... Eu falo que foi uma sorte, que foi um processo, foi uma acusação de aborto. Eu digo sorte porque, como era o primeiro dos dois, menos experiência, mas era um crime com a pena mais leve, então você já vai um pouco mais tranquilo. A gente já tinha conseguido afastar a denúncia inicialmente, porque era a mãe da gestante, a denúncia falava que a mãe da gestante teria obrigado ela a abortar. Então a denúncia veio e abortou através de medicamentos, Citotec, se não me engano. A denúncia veio por tráfico de drogas, porque compraram, veio por associação criminosa, porque essa mulher pediu para um amigo, que pediu para uma amiga que foi no camelódromo comprar o medicamento, então denunciou todo esse pessoal. E aborto sem consentimento da gestante. E ocultação de cadáver ainda, porque encontraram o feto enterrado. Durante a instrução, antes da pronúncia, a gente conseguiu afastar todos os demais crimes, absolver todos os demais crimes. Ficou só o aborto com consentimento da gestante. Então isso a gente já chegou para o júri já com a pena reduzidíssima, a gente já estaria satisfeito com o resultado, mesmo em caso de condenação. E conseguimos reverter. A menina na época tinha 17 anos quando abortou. Ela tomava remédio para espinha, que você tem para tomar aquele remédio forte, precisa assinar um termo de que você não vai engravidar. Ela estava estudando para medicina, o namorado dela da época era mais velho, já tinha quase seus 30 anos, meio que abandonou. Então a gente conseguiu provar que não foi a mãe que levou, a avó da criança, do bebê, que levou a menina a fazer isso. Na verdade, a mãe, por mais errado que possa ter sido, ela apenas auxiliou a menina. E mesmo assim ela foi presa na época, ficou presa, sofreu demais, saiu tudo quanto é noticiário, o nome dela, foto dela, acabou com a vida dela. Então a gente levou muito isso, que além dela ela já tinha cumprido a pena dela enquanto mãe, por ter visto todo o sofrimento da filha, ela já tinha ficado presa, já tinha sofrido todo um processo, todo um trâmite de anos antes de chegar no júri. E ainda tinha a questão pensando do lado da filha. Eu lembro que a gente dividiu bem no júri. Meu pai deu a visão dele como pai, enquanto a nossa cliente, mãe, e eu dei a visão como filho, como no lugar da gestante. E no lugar dela, a gente falou... A menina de 17 anos, com todos esses traumas, tendo passado pelo aborto, ainda corria o risco de ver a mãe presa por um ato praticado por ela, que com vontade dela, com intenção dela, com auxílio dela, por opção dela. Ainda corria o risco de ver a mãe sendo presa por isso. Aí nisso a gente conseguiu a absolvição por 4-3. Foi uma coisa emocionante demais, foi muito bacana, muito legal. Demos sorte o promotor, na época, era o Bobadilha, que... Ele é um excelente. Maravilhoso. Alguém por José Arthur, alguém que eu tenho muito carinho, foi meu vizinho de prédio, acredito que tenha mudado, já tem um tempo que eu não encontro no prédio, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho profundo por ele, pelo pai dele. Então foi tudo um somatório de fatores que tornou algo inesquecível. E meu pai já tinha mais de 30 anos de advocacia e nunca tinha feito um júri, então para ele teve essa emoção também, foi algo bem bacana, bem legal. Fazer com o filho, né? Com o filho. E eu lembro que ele como não sabia, ele falou: filho, vai, estuda essa traia aí que eu não sei nem por onde entra no tribunal do júri. Então foi algo bem legal, bem bacana mesmo. Que legal.
E logo depois que você se formou, você foi estudar direito penal em Portugal, né? Como que foi essa experiência lá? Isso. Eu sempre tive muito na cabeça, durante o ensino médio, que eu faria a faculdade em São Paulo. Eu sempre tive vontade de fazer faculdade em São Paulo. As grandes faculdades estavam lá. Meu pai ia muito para São Paulo, tinha bastante atuação no TRF, da terceira região. Na época era tudo físico, então ele precisava realmente ir até lá. Então eu tinha muito essa visão de São Paulo como grande foco do direito. Até que no terceiro ano, na hora de começar a fazer os vestibulares mesmo, eu parei e pensei, pô, eu tenho meu maior professor dentro de casa. Para que eu vou para fora? E ainda tinha um pouco do receio, além disso, tinha um pouco do receio, eu em São Paulo, com o Corinthians, eu falei, não sei até que ponto eu vou conseguir estudar. É muita aprovação. Aí eu falei, não, vou ficar aqui, vou me esforçar, vou passar no UFMS, não cogitei outra faculdade. Na época eu cheguei até a fazer vestibular na FGV, mas lá de São Paulo, mas já tinha colocado na cabeça que não era o que eu queria ficar aqui mesmo. Pelo Enem eu passei na UFMT, mas meu foco sempre foi o UFMS. Consegui passei bem no UFMS, concluí minha faculdade, falei, agora eu acho que está na hora de eu sair daqui. De eu ter a experiência que eu não tive durante a faculdade, de morar fora, morar sozinho, de ter esse crescimento como homem, como ser humano, e de ter uma vivência de estar fora da aba da minha mãe, do meu pai, de ter meu dia a dia, de aprender a fazer um arroz, de ter que me virar, de ter que pegar ônibus. Então, acho que agora é a hora. E meu primo tinha acabado de voltar de Coimbra, tinha se apaixonado, acho que ele fez mestrado lá, tinha acabado de voltar, falando muito bem. Eu falei, é pra lá que eu vou. Tinha facilidade do idioma. Fui pesquisar, tinha um curso, uma especialização em penal econômico e direito penal econômico e europeu, na Universidade de Coimbra. Me inscrevi, fui aprovado, falei, vou lá fazer esse curso. E fui para ficar inicialmente 6 meses em Coimbra, me apaixonei por Portugal, vi que acho que ali foi a primeira vez que eu estudei de verdade, sentei a bunda numa cadeira para estudar de verdade e acabei ficando mais um ano, fui para Lisboa, fiz mestrado em Direito Penal Público lá em Lisboa, então fiquei 1 ano e meio em Portugal. Foi uma experiência de vida que é impagável, uma coisa além do jurídico, de toda a carga jurídica que eu adquiri, a carga humana de vida mesmo foi algo impagável. Eu tenho até curiosidade de saber assim, como que é a convivência com o povo português. E também o aspecto do direito penal, né? A diferença do direito penal português, não só na legislação, mas na prática também. Mas você estava mencionando, você concluiu, poxa, tenho meu pai aqui, faz sentido eu cursar a faculdade fora. Várias pessoas que me perguntam onde deve fazer faculdade, ou pais quando me perguntam, a minha resposta, meu conselho nesse sentido. Qual o sentido? Bem, seu filho quer advogar, ou você quer advogar, você pensa em advogar? Pensa. Então faça a faculdade em Campo Grande, faça estágio desde o primeiro dia. Conviva com os advogados. Estágio em órgão público, pode somar alguma experiência? Pode, mas se você tem certeza que você quer advogar, você não quer... não tem outra alternativa, assim, não tem outra hipótese? Faça estágio em escritório e faça faculdade na sua cidade, né? Porque advocacia, isso é convivência, você tá com as pessoas, né? Além de estudar muito, você precisa ter essa convivência, precisa estar à disposição dos outros, enfim. Estudando fora isso é mais difícil, né? Agora, concurso público, quero prestar concurso, quero ser magistrado, mesmo Ministério Público, da Força Policial, faça faculdade onde você quiser, onde você puder e estude, né? Não faz diferença. Mas eu acho muito importante, né, Murilo? Fazer faculdade na sua terra natal, assim, se você quer advogar. E se você pode fazer também. Às vezes pode ser que não seja a circunstância de cada um, né? Sim. Eu comecei o estágio no escritório antes de começar a faculdade. Acho que a faculdade começava lá pelo meio de fevereiro, março, não lembro se é o certo, porque teve questão de greve antes.
Mas uma semana, 15 dias antes de começar, primeiro dia de aula, eu já estava indo no escritório. Eu lembro que eu tive, se não me engano, acho que foram 3 trotes na época da faculdade. Eu fiquei careca 3 vezes. Cresci um pouquinho. Uma foi com meus amigos, logo que eu passei, rasparam minha cabeça. Tava crescendo um pouquinho. Eu fui no escritório do meu pai um dia, rasparam minha cabeça. Tava crescendo de novo. Como teve o trote da faculdade. Então eu lembro que eu raspei a cabeça por 3 vezes. E eu, desde o primeiro dia, de estágio, eu lembro que meu pai, na época, ele tinha o conselho, não sei se é arrependimento, mas eu acho que teria sido algo interessante. Ele falava que eu tinha que fazer estágio 6 meses em cada lugar, ficar 6 meses no escritório, 6 meses na Defensoria Pública, 6 meses no Ministério Público, 6 meses no Judiciário, com o juiz, com o TJ, para ir pegando um pouquinho do macete de cada órgão, de cada lugar. Mas eu entrei no escritório e não consegui sair mais. Eu saí no final da faculdade para fazer a dissertação, já estava acho que antes um pouco estava estudando para a OAB. Aí ia ter a questão, eu comecei a questão de ir para Portugal e eu sentia que, como estagiário, eu tinha chego no meu limite. Ali o meu próximo passo tinha que ser advogar. E eu, para começar a advogar, eu queria ter mais esse estopo jurídico. Então, a faculdade inteira eu fiz paralelo ao estágio e eu não tenho a menor sombra de dúvidas que o estágio foi uma faculdade melhor do que a faculdade. Aprendi muito mais, aprendi no dia a dia o que é advocacia de verdade. Tive ótimos professores na faculdade? Tive, mas dentro do escritório eu tive melhores. No escritório eu consegui rodar, fiquei no consumidor. Na época a gente advogava para o Extra, que eu atuei bastante na parte de consumidor. Eu fiquei uma época no trabalhista, vi que aquilo jamais seria para mim. E na época ainda tinha que fazer carga no fórum, lembrava de pegar carrinho de supermercado no fórum, tinha um processo lá no escritório, eram 27 ou 28 volumes, enchia um carrinho, aí, nossa, era um trabalho para tira do carrinho, põe no porta-mala, volta. Então eu ainda peguei essa época acho que eu sou do finalzinho ali do processo físico, levar o scannerzinho, depois já no final um scannerzinho já portátil. era chique pra caramba, aí já era no finalzinho ali, mas eu não tenho dúvidas de que isso foi de uma importância gigantesca para mim. Esse caminhar no escritório, o estágio, é algo que, se você quer advogar, você precisa ter o dia a dia dentro do escritório, saber o que é o dia a dia de um escritório. Todo escritório tinha um carrinho, né, de carregar processo, né? Todo tinha. Uma vez eu fui no Ministério Público, era uma investigação contra muitas pessoas que eram da força policial. Eu fui numa caminhonete buscar e lotou a carroceria da caminhonete, cara. Eu falei, meu Deus, eu senti o máximo, cara. Eu falei, caramba, eu pensava assim, tô levando isso aqui, sei lá, se dá uma chuva, se meu carro tomba, se pega fogo, acabou o processo na minha cabeça, acabou a investigação. Quer dizer, eu que comando aqui agora, né? Um pensamento bobo. Mas né? Eu lembro Mas foi isso que eu pensava, pô. Eu tenho uma passagem assim que eu lembro e falo, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Eu acho que eu não tinha nem começado a faculdade ainda. Aí nessas já idas pro escritório, depois que eu tinha passado no vestibular, a gente tinha um prazo fatal lá no escritório, e o escritório na Rua da Paz. Eu lembro, foi dando a hora, meu pai não liberava, a advogada que fez a peça. Protocolos físicos. Atrasou, ele ia imprimindo por partes, para ir assinando enquanto ia terminando outra parte. Eu sei que a gente saiu do escritório faltando 3 minutos, acho que na época era até às 6, faltando 3 minutos. Eu lembro meu primo dirigindo na Rua da Paz, ali passando sinal vermelho, buzinando na Rua da Paz com a Bahia. Ele tava buzinando tanto, fazendo tanta bagunça pra o povo sair da frente. Um motoqueiro saiu de onde ele tava no semáforo, parou a Bahia, parou na frente da Bahia, mandou todo mundo parar pra gente passar. Achou que tinha alguém morrendo, pô. Pra gente passar. Ele me deixou na frente, na Rua da Paz, ali na frente do fórum. Você atravessou correndo. Eu atravessei correndo com o processo. A gente fez o protocolo, era 17:59:58. Meu Deus. Faltava 2 segundos pra fechar. Eu lembro que, nossa, aí
meu pai ligando desesperado. E aí, deu certo, deu certo, deu certo. Não deu. Então, ali eu tirar foto disso aí que eu fazer uma moldura, cara. Na época a gente tinha. Se procurar, é capaz de achar ainda o protocolo. Eu lembro, falei, nossa, é essa adrenalina que eu quero pra minha vida. Cara, eu lembro que eram os estagiários, final do dia já ficar, meu Deus, não vai dar tem prazo tempo, hoje. E aí você fala, pô, acabou minha aula, vou chegar atrasado. Cara, e assim, o ambiente de um escritório é muito bom, né, Murilo? Pra quem tem essa vontade, tem que ir pra dentro do escritório mesmo. E até pro advogado, né? Não só pro estudante. Você conviver entre colegas o dia inteiro é muito bom, né? As coisas fluem mais, os raciocínios, né? Outra coisa, né? Com certeza. E eu, como sempre tive... O escritório sempre foi um braço da minha casa. Lá no escritório, os dois dos nossos sócios são primos do meu pai. Meus primos trabalham lá, minha mãe, minha irmã. O escritório é um braço da minha casa. Então... Eu sempre vi o escritório como minha segunda casa. Se precisar ficar até tarde, eu fico, não tem problema. Nunca tive essa questão muito de horário. E muito em virtude desse emaranhamento até que existe, eu sempre estive com meu pai onde ele estivesse. Então a gente tem o nosso grupo de almoço de sexta-feira. Eu frequento o nosso grupo de almoço, que são na maior parte de advogados. Eu frequento lá desde estava no ensino fundamental. Então eu sempre vivi muito em volta nesse meio jurídico. Sempre foi algo que eu gostei, sempre foram conversas que eu gostei, que eu sempre foi, eu senti que eu estava no meu lugar. O Murilo tá falando de um grupo de almoço que a gente tem que vai para 16 anos. Começou em 2009, né, Murilo? Esse almoço, né? Eu comecei em 2009. Na verdade, eu acho que foi até um pouco antes, porque meu pai já tinha um grupo de almoço com Ariosto, alguns que eram um pouco fora do meio jurídico. Isso. Aí acabou juntando com esse de 2009, de lá pra cá, e a gente tem o grupo meio fixo até hoje, né? Eu me lembro que era campanha na época, eu era secretário pessoal do Leonardo, que era o nosso candidato, foi presidente da OAB, 2010, 11, 12, gestão dele. E eu me lembro que um dia ele falou, nós vamos almoçar no Vermelho hoje. Eu falei, pô, legal. Eu cheguei lá, falei, caramba, eu nunca tinha comido no Vermelho. Falei, caraca, que lugar legal, né, pô? Casa de madeira, telhado de palha. Eu falei, pô, isso aqui, né? E esse tipo de estrutura, você imagina que é sempre simples, né? Coisa velha, antiquado. Não, lá era coisa nova, né? E aí eu me lembro, cara, que é o sentimento que você tinha, pô. Sentei ali, os caras tudo mais velho, conversando, e aquilo pra mim era um encanto, você ficar ouvindo as pessoas, né? E aí eu passei a fazer parte, me adotaram. E aí eu tinha a obrigação de fazer a convocação. Não tinha WhatsApp, SMS era, sei lá, R$2 cada SMS, R$1 era caro. Então eu fazia a convocação por e-mail. Eu me lembro até hoje, eu falava, almoço sexta-feira, quem vai? Bora? E aí era uma lista de e-mails, todo mundo ia respondendo e ia montando, né? E hoje é tudo mais fácil, né? Que é por WhatsApp. E sobre restaurante ainda, você falou de São Paulo, seu pai é muito a São Paulo. E todos os restaurantes que eu conheci lá em São Paulo, na época do mestrado, eu morei lá em 2010, 11 e metade de 2012, que era um pouco antes de você entrar na faculdade. Então a grana que eu tinha eu guardava para eventualmente conseguir viajar e não saía em restaurantes assim, né? Eu ia em restaurantes quando seu pai ia para São Paulo, que ele me convidava e pagava tudo. Também o André Xavier foi uma vez, ele foi, por coincidência, no meu aniversário. Era 2 de abril, foi uma posse no TRF. 2 de abril, não sei porquê. Já tá quase no meio do ano, né? Enfim. E aí nós fomos jantar no Família Mancini, que eu lembro que era um dos restaurantes preferidos do seu pai. Que seu pai sempre fala, Família Mancini, a pizzaria ou a casa de massa, né? E eu lembro que o André Xavier me levou, pagou todo o jantar, né? E era meu aniversário, tomamos um vinho e tal. E eu fui em muitos restaurantes com seu pai, cara. Sempre assim, ele sempre envolvendo as pessoas, né? Hoje mesmo, nós temos uma charutada mensal lá, que já não é nem tão mensal, às vezes tá quase quinzenal, né? Ele sempre gostou muito, sempre fez muita questão de estar rodeado de muita gente. Sempre teve muitos amigos e eu herdei um pouco isso dele. Eu gosto de estar no meio de muita gente sempre, de estar com o meio dos amigos, conversando, tomando uma cervejinha, comendo uma carne, juntando gente,
pessoas. Ele fala, o direito ele é muito depende muito do social, do seu meio social. Ele brinca e fala, e é verdade, que ele nunca nunca arrumou cliente, nem fez amizade bebendo leite. Então ele tem muito isso, né? É sempre num restaurante, é sempre num bar, é sempre conversando, batendo papo, sempre fazendo novas amizades. E nessa questão de sair para jantar, na época de mestrado, você falou que não ia muito. Quando estava em Portugal, ele foi me visitar uma época lá. Acho que era final de ano, ele e a Juliana, a mulher dele, foram pra Espanha, pegaram um carro, foram me encontrar em Lisboa. Final de ano, um frio, e aí ele chegou, tava uns dias viajando, falou, vamos fazer uma carne com arroz e feijão. Falei, então vamos. Fomos no mercado que tinha perto de casa, mercado de Campo de Ourique, um dos mercados mais charmosos de Portugal. É uma delícia lá. Fomos lá, compramos umas bistecas, ele fez uma salada de tomate, comemos. Aí no dia seguinte a gente foi no restaurante, ele falou, onde você quer ir? Aí eu já tinha uns restaurantes que eu passava na frente, falei, esse aqui parece que é legal, mano. Deixava pra ir quando ele ia lá, né? Ele, minha mãe, fiz uma relaçãozinha, fomos indo, fomos um dia, fomos outro. Falei, pô, mas você só vai me levar em lugar caro? Você ficou esperando eu chegar pra ir em lugar caro, pô? Claro! Falei, você quer? Então vamos fazer a minha rotina aqui. Hoje a gente vai fazer o rolê do universitário. O meu dia a dia aqui, você quer? Então vamos. Aí peguei ele, fomos no 100 Montaditos, que é tipo um bar lá de lanchinhos. São lanchinhos, tamanho de uma bisnaguinha assim. Tem mais de 100 tipos muito legal, com chopp. Nossa, era maravilhoso. Comemos lá, tomamos um chopp. Falei, agora a gente vai curtir a noite. Vamos lá pro Bairro Alto. Falei, o que é isso? Falei, vamos. E ele sempre gostou de muvuca, de gente. Chegamos lá. O bairro Alto é literalmente no alto de um morro. É uma rua cheia de bares, cerveja, alguns bares com música, outros sem, e os universitários com todos na rua bebendo, conversando, e para chegar é uma subida gigante. Subimos lá, chegamos, agora a gente já chegou meio cansado, agora a gente pode pegar um chopp, né? Eu falei, não, aqui não, você não quer meu rolê? Então vamos no meu rolê. A gente andava mais 2 quadras para cima para comprar o chopp, porque era 20 centavos a menos do que lá embaixo. Comprava lá, descia de volta para a rua principal, bebia, subia de novo. Na terceira ele falou, chega, não aguento mais isso. Chega de economizar? Chega de economizar, vamos comprar aqui mesmo. Então são histórias assim que é só você no dia a dia vivendo Portugal para você saber onde que se eu tivesse indo lá turismo, ia saber que ia dar 2 quadras, ia ter alguma coisa. Economizar. E como que é o povo português? Eu fui a Portugal em 2022 no congresso, depois a Cris acabou indo. E nós andamos lá um pouco e eu achei assim, o povo, o modo deles falar assim, meio duro, não chega a ser raivoso, mas você vê que não é que eles estão bravos um com o outro, parece que é o natural deles, meio carrancudo, meio chato, assim. Eles são extremamente literais. Uma vez eu cheguei numa padaria, falei, vê um desse pra mim, vê um pão desse pra mim. Falei, vejo. Olhou e saiu. Falei, tá. Falei, você pediu só pra eu ver? Falei, pô. São coisas. Não são não, eles são extremamente literais. E são muito fechados. Eles têm um grupinho deles ali pra você conseguir romper essa barreira, é bem difícil. Mas tanto em Coimbra quanto em Lisboa, eu sempre tive muitos amigos brasileiros. Minhas maiores amizades lá foram brasileiras. Tem um amigo meu que ano passado acabou casando com uma portuguesa. Ele é do interior. Mudou pra lá. Ele é do interior de Mato Grosso. Na época que eu fui fazer mestrado lá, conheci ele em Lisboa. Ele tava
fazendo PUC Campinas, direito na PUC Campinas. Aí fizemos amizade lá, muito por causa do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai falar. E virou amigo. Ano passado ele casou com uma portuguesa, tá morando lá. Fomos até o casamento dele. Eu vou casar agora, final do ano ele já tá com passagem comprada para vir. Então eu fiquei com vários amigos brasileiros, mas eu fiz mais amizades brasileiras do que portuguesas. Muito por causa desse ciclo fechado deles. Para você conseguir entrar na rodinha deles era uma certa dificuldade, e muito por eles serem carrancudos, os brasileiros mais despojados, mais alegres acabavam se juntando. Conseguia. E aí você acha que é a palavra, mas é carrancudo, cara. E o direito lá, Murilo, o direito penal, que diferença que se enxergou lá pro nosso país? É óbvio também, cara, muitas vezes a gente critica muito o Brasil. Tem muita coisa errada aqui, mas a gente não pode perder de vista também que nós somos um país continental territorialmente, né? 200 e poucos milhões de habitantes. Portugal tem 12 milhões de habitantes, né? E vários países na Europa são muito menores que o Brasil também, né? Sempre que a gente dá esses exemplos das Suíças, da vida e tudo mais, eu sempre fico pensando isso, enfim. Mas como que é por lá? Antes de mais nada, aqui a gente forma advogado, forma juiz, forma promotor, forma para você ou fazer OAB ou fazer concurso público. Lá não, lá eles formam juristas. No mestrado, a grande maioria dos portugueses que estudavam comigo, já no mestrado, sequer sabiam o que iam fazer da vida. Se ia virar advogado, se ia fazer um concurso público, o que ia fazer. E nunca tinham feito estágio. Aqui a coisa mais normal do mundo é você fazer estágio desde o começo da faculdade, segundo ano. Lá não, lá eles vão fazer estágio já no mestrado, depois do mestrado. Então é algo muito diferente. Lá eles formam a pessoa para pensar o direito. Ainda que às vezes mas para que a pessoa vai... Eles pensam tanto o direito se eles não praticam, não aplicam. Para que serve? Mas lá eles têm muito esse conceito, é algo muito mais teórico do que prático. Aqui a gente é muito mais formado para a prática do que lá. Mas em relação ao direito penal em si, a gente copia muito eles. Eles copiam a Alemanha e a gente copia eles. Então, agora ainda a gente começou com a Código de Não Persecução Penal, pegar alguns pitacos dos Estados Unidos, mas até então, quando eu fui, ainda não tinha tanto essa mão, talvez até a influência do Moro na questão. Então a gente copiava muito o direito penal português que copiava o alemão. Então a estrutura em si acaba sendo muito parecida, mas lá eles com muito mais essa preocupação dos princípios, dos fundamentos. Lá para você fazer uma lei, para você mudar algo, era algo pensado, não era como aqui que muitas vezes um caso midiático acaba levando a criação de uma lei a toque de caixa sem pensar realmente se aquilo deveria ser aplicado ao direito penal ou não, se não teria outro direito menos sancionador, deixando o direito penal. Lá realmente o direito penal é última ratio, é só em último caso que eles vão se socorrer do direito penal, que ao meu ver deveria ser assim aqui. Por isso lá não tem tantos presos, não tem tanta... não tem crime lá. Tem. Se a gente pegasse o nosso Código Penal daqui, levasse para lá, ia ter muito crime. Mas como lá tem essa preocupação com ser o último meio, o direito penal só, a exceção da exceção, é muito mais livre, muito mais leve, e eles conseguem administrar, ao meu ponto de ver, essa questão com outros meios do direito. Lá eles têm que seria quase o nosso os crimes de menor potencial ofensivo. Lá eles têm um código de processual penal só para isso, que na verdade não é nem pena, é mútuo, não é mútuo, as coimas, que acaba que a aplicação de multa. Os juizados nossos aqui, lá eles resolvem com muito mais facilidade, não precisa instaurar um processo penal, ainda que com um rito mais célere, acaba sendo uma ação penal, você tem o estigma do processo penal. Lá eles conseguem separar muito isso. Lá eles vão muito mais para o campo da multa, de outras maneiras de regulamentar a sociedade sem necessariamente inflar o direito penal.
talvez então acaba sendo mais efetivo até, né? Ao meu ponto mais de respeitado, sim, inclusive, sim. do ponto de vista até simbólico. Sim. Meu ponto de vista, eu para mim, nosso Código Penal é extremamente inchado, inflado. Para mim, o direito penal tinha que ser para a última da última rácio, justamente para você conseguir aplicar o direito penal rápido, célere e efetivo. Hoje, a gente tem um processo penal que prende traficante só. E traficante não, né? Prende a mula do tráfico. E que é o mais fácil, o que tá ali, você não precisa da polícia sem a estrutura necessária. É o mais fácil, você só pega a pessoa que tá ali com a droga fazendo vai e vem, prende ela, resolveu o problema. Fica algo muito supérfluo e não tem, a gente acaba não tendo pessoal, dinheiro, financeiro, tempo para cuidar do que realmente importa, da lesão, de crime à vida, lesões realmente graves que precisariam de fato do direito penal. E é uma quantidade tão grande de processos aqui, né, na área penal, na verdade em tudo, na verdade, sim. Né? A Constituição é bem aberta, mas falando do direito penal, e aí você vê, cara, o descuido que há com a prova, com materialidade mesmo, né? Com os elementos. Então, e até nas improbidades, as peças do Ministério Público, 120, 130, 140 páginas. Esses dias eu estava mexendo num processo, fiz a defesa e fui ver os documentos. Todos os documentos, tinha nada a ver com o meu cliente. Murilo, passava de 200 mil páginas de documento. Eu até levantei uma preliminar que é um absurdo, né? É uma deslealdade processual você jogar tudo isso. Quando qualquer pessoa que usa documento tem que apontar a pertinência deles para o processo. E o MP vem com isso e simplesmente despeja, né? Um dumping document, né? O que tem sido está começando a se abordar bastante no Brasil. E coloca sobre os ombros do réu e do juízo avaliar a pertinência daquela documentação. E aí você vai... E no direito penal tem acontecido muito isso também. Aí você vai chacoalhar para ver o que tem ali, não tem materialidade. E acaba o processo por si só sendo a única pena e injusta pena que o réu, que aquela pessoa acusada paga, responde, né? Tem acontecido muito. Não sei se é o volume de processo, não sei se colabora esse nosso Código Penal aí, que é a primeira RAT, vamos dizer assim, na verdade, o direito penal, mas a gente tem sofrido com isso, né? A cidadania sofre com isso, e aí vira esse ânimo de todo mundo, então, não tem nenhuma acusação, vamos deixar esse processo do jeito que tá, vamos, né, não se preocupa com isso, e fica tudo meio largado. Exatamente. A gente tem um processo lá no escritório que são 27 ou 29 fatos, envolvendo 45 pessoas, e tudo numa ação penal só. Uma ação só, meu Deus. E o fato que envolve meu cliente, um fato só que envolve meu cliente, uma suposta propina de R$ 1.200. O processo tem mais de 16 mil páginas. Eu fui fazer a conta, só que o promotor gastou para imprimir as mais de 16 mil páginas, já é mais do que a suposta propina. Então, qual que é o sentido? Você vai prender alguém por causa... Não tem nada a ver, mas ainda que ele tivesse cometido a prática do delito de R$ 1.600, não seria muito mais efetivo você fazer ele pagar 3, 4 vezes aquele valor? Economizando o Estado 5, 6 vezes disso aí, o gasto da máquina. E aí esse mesmo processo originou ação penal e ação de improbidade. Com os mesmos fatos, Ctrl-C, Ctrl-V, os dois processos. Já tem mais de, acho que 2016, então tem 9 anos, não terminou a instrução de nenhum nem outro. A ação de improbidade, se não me engano, os réus não terminaram de ser citados ainda. Isso é uma maluquice. Você submete uma pessoa que tem uma acusação muito mais simples a ter a sua sentença depois do processo ter a relação estabilizada em relação a outras 43 pessoas. Não faz o menor sentido. A submeter aos agravos que esses caras podem fazer no meio do processo, suspender a tramitação. Não faz sentido mesmo. E aí é difícil, né, cara? É como se o cara que tem a responsabilidade de fazer aquela petição não tivesse ele fazendo. Tá delegando pra alguém? E toca o pau. Nesse caso de improbidade que eu defendi, o MP ajuizou uma cautelar em paralelo para bloqueio de bens e tal, enfim. Tem lá um dos tópicos, os graves desvios que estão acontecendo no hospital. Cara, não tem nada a ver com o hospital, é um copia e cola. O caso não envolve isso. E os mais de 200 mil páginas de documentos que eu te falei não estão nem encartados nos autos. É HD, cara.
Então você faz todo mundo, juiz, todo mundo tem que estudar, gastar energia com isso, com provas que não tem ligação com o fato e nem com as pessoas que são acusadas ali. Eu não sei se isso, vamos dizer assim, é um jeitão brasileiro largado, assim, meio relaxadão de tocar o processo, mas de alguma forma a gente precisa discutir, debater isso. Sim. E talvez, vai debater, não vai surtir efeito, então a magistratura pode ter uma mão um pouquinho mais firme, mandar o MP emendar inicial, mandar o MP fazer sumário. Eu tenho visto, aliás, tem um juiz aqui na Vara de Fazenda Pública em Campo Grande que tem feito isso e isso tem sido muito bom. Manda o MP, faça um sumário dos documentos que você juntou. Eu fiz a minha defesa, juntei mais de 6.300 páginas de documento, protocolei todos os documentos e fiz o sumário. Todos os documentos, quais estão na página tais, refere-se ao tópico tal da minha petição, e estão citados no parágrafo tal da página tal. Isso é lealdade, meu, cooperação. Lógico. Eu acho que isso precisa começar a ser exigido, né? Com certeza. Acho que nosso sistema jurídico precisa ser melhorado, corrigido, alterado em inúmeros fatos, em inúmeras questões. Nessa questão do copia e cola, teve um processo que a gente advogava, eu não lembro se era um deputado ou ex-deputado, envolvendo umas alegações absurdas de que ele seria laranja de uma empresa. No meio da denúncia, de repente, vinha uma questão de uma compra de um avião para o tráfico. Falei, que é isso? A gente foi tentar entender, tinham copiado, era um Ctrl-C, Ctrl-V que eles esqueceram, o Ministério Público esqueceu de apagar. Nesse caso, acho que era invasão do espaço aéreo, negócio. Era isso? Acho que era isso mesmo. Aí os jornalistas ligando, viu? O que é isso? Como assim invasão? O que vocês estão falando? Vamos ver, tinha copiado e colado. Então, umas coisas que não pode passar. De 140, 150, 200 páginas. É um livro. Passou de 70 páginas. Aliás, não podia, né, cara? Pelo amor de Deus. Petição não pode passar de 15, de 10 páginas. Lógico. Assim, e no direito penal, às vezes tem essa tradição, né? De fazer essas petições mais alongadas, né? Eu não gosto muito, até porque hoje pra você fazer, infelizmente, pra você fazer um juiz ler uma petição de 10 páginas é difícil. Pra você começar a encher muita linguiça, você esquece, ninguém vai ler. Escreva pouco para ser lido, fale pouco para ser ouvido, né? Exatamente. Disso, né? Exatamente. Murilo, outro grande amor aí da sua vida, a OAB, cara. Você sempre que pode estar falando aí sobre eleições pro Conselho Federal, né? Que é um assunto que toca toda a advocacia. Acho que não tem nenhum advogado hoje no Brasil que concorde, advogado que não está no staff, vamos dizer assim, com o sistema eleitoral que é indireto, né? A gente não escolhe o presidente nacional. Tanto que você falou, escuta, precisamos falar disso, é um assunto importante. E tem até um comparativo que você fez, né? Eu acho que hoje as únicas duas instituições brasileiras mais reconhecidas assim, com voto indireto é a OAB e a CBF. A CBF a gente viu aí, saiu notícia, acho que ontem, que o Ronaldo, que é um dos principais... Ronaldo Fenômeno. Um dos principais ídolos do futebol, da nação, e é alguém que sempre pensou o futebol. Não foi apenas um jogador de futebol, não. Um jogador de futebol, ele abriu a empresa dele de marketing depois, ele foi presidente de clube, ele continua vivendo aquilo. Ele das 27 federações, 23 sequer receberam ele como pré-candidato à CBF. Então, e a OAB, infelizmente, tá vivendo muito disso. Eu tenho certeza que mais de 90% da advocacia não se sente representado pelo presidente da OAB. Eu nunca consegui entender por que eu voto pro presidente da República e não posso votar pro presidente da minha instituição, pro presidente da OAB. Isso para mim não cabe, é algo completamente absurdo, fora de contexto. A instituição que deveria mais prezar pela democracia, mais lutar por isso, que tá na sua criação, na sua existência, você não poder votar em quem vai te representar. E isso acaba que afasta o advogado, afasta a própria sociedade da instituição. Por mais que eu ainda estou nos últimos meses de novo advogado, eu acho que eu vivi uma OAB mais antiga. Durante a gestão do meu pai, do Carmelino. Você literalmente eu lembro que eu ia no shopping com meu pai
as pessoas paravam ele, a sociedade parava, ele o reconhecia como presidente da OAB e vinha falar com ele: você me deu um curso, eu vi você falando sobre tal assunto na TV. Às vezes não era sequer relacionado ao judiciário, mas a OAB interviu, a OAB estava ali como representante da sociedade. E hoje a OAB não é nem representante do advogado mais, muito ao meu ver, em virtude disso. Eu tenho certeza que se você perguntar para a maioria dos advogados do Mato Grosso do Sul, eles sequer vão saber quem são os 3 representantes do Conselho Federal, que são quem votou por ele. Aquele ditado: toda unanimidade é burra. Eu acho que a mais burra de todas foi essa unanimidade que elegeu o atual presidente da reeleição do Conselho Federal, porque convenhamos, teve um estudo da FGV agora que mostra que a maior parte da advocacia sequer sabe quem é ele, sequer o reconhece como líder da instituição, e o cara é reeleito por unanimidade. Você vê que o sistema não está funcionando, que não está certo aquilo ali. Então a gente precisa pensar, a gente precisa discutir essa questão. Infelizmente fica ali o corpo da nossa OAB em âmbito de Conselho Federal é muito restrito, geralmente são sempre os mesmos, não tem uma oxigenação, e não tem essa discussão, não tem essa ampliação. Eu lembro que eu, em Portugal ainda, eu vim em 2015, teve eleição, eu estava morando lá, vim para votar e participar de uma eleição da OAB aqui, voltei para lá. Quando eu voltei, eu já escrevi um artigo. Ainda não tinham os 81 conselheiros federais sido eleitos, porque a eleição não é só num dia, né? A eleição da OAB nos estados tem 2 semanas, mais ou menos, que são as eleições. Os 81 ainda sequer estavam eleitos, a gente já sabia quem ia ser o próximo presidente, a gente já sabe quem vai ser o próximo presidente. É tudo um jogo de cartas marcadas. Na época eu lembro que eu escrevi um artigo, que saiu no Conjuro até, falando isso, e lá ainda em 2015 já tinha tido uma votação na Conferência Nacional da Advocacia aprovando que fosse discutida a questão do diretas já. E até hoje qualquer pessoa que dá uma cutucada no assunto, eles dizem: não, vamos colocar em votação para ver se a advocacia para ver se a advocacia quer votar. Óbvio que a advocacia quer escolher o representante dela. Óbvio. O sistema OAB hoje ele é completamente falho. Não existe mais isso de você votar em chapão. Não existe. Nem o Corinthians é assim mais. Hoje o Corinthians tem as chapinhas. A gente precisa oxigenar a instituição, a gente precisa ter dentro da instituição, você ter a oposição, porque a oposição vai fazer a situação pensar. Você não pode fechar um grupinho de amigos ali, ser eleito, você vota achando que é só o presidente, mas não, você está elegendo todo um conselho, todo um órgão com a mesma cabeça, que vai seguir uma mesma cabeça, porque você não tem essa alternância de poder, essa alternância de ideias dentro da instituição. Isso é muito triste e afasta cada vez mais a OAB do advogado. E às vezes as pessoas, às vezes não, quem é contra sempre vai levantar o argumento: mas isso, a eleição direta prejudica os estados menores. Vai ser muito fácil de resolver. É só fazer eleição por voto de estado, de federação. Então, para ter o voto de Mato Grosso do Sul, ele precisa ter a maioria dos votos diretos dos advogados de Mato Grosso do Sul. E para ser eleito, então, se houver disputa, ele vai ter que ter 14 votos federados, né? E suplanta esse risco, como é no Senado da República. É a mesma coisa, né? Os estados continuam iguais e a eleição para os senadores é uma eleição direta. Da mesma forma também dizem: o poder econômico ele pode preponderar numa eleição dessa. Gente, o poder econômico prepondera, se você não tiver cuidado, em qualquer situação, né? E hoje ele não prepondera já, entende? Tanto que a regulação de marketing hoje prejudica o advogado pequeno, né? Que às vezes não tem dificuldade de saber como que pode conduzir, ou muitas vezes se conduz de uma maneira que o outro, que é um pouco maior, também o faz, mas não está sofrendo o mesmo risco, né? Eu acho que todo esse tipo de dificuldade de acesso, e aqui no caso é de acesso de direito político, de direito de escolha, óbvio que prejudica só quem é menor e favorece sempre quem já está no staff, quem já está com a máquina na mão, né? É algo que precisa mudar mesmo. Eu vejo também, Murilo, especialmente nos últimos dias agora, aí, fevereiro, março, como que uma manifestação já de presidentes seccionais se rebelando contra o sistema,
começando a enfrentar abusos de cortes superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal, começando a dizer que é preciso repensar o regime jurídico dos ministros, a maneira como eles conduzem a atividade fim e outras coisas também. Mas aqui, ao contrário do que você falou há pouco, infelizmente, mas pelo menos está acontecendo agora, é a OAB sendo puxada pela sociedade, né? A sociedade, quando antigamente a OAB era o farol que dizia, andem aqui, olhem para ali, isso aqui é o melhor, vamos caminhar nesse aspecto. Agora está tendo manifestação de presidentes que estão tomando posse, mas há muito custo de indignação da sociedade, não só da advocacia, da sociedade dizendo, eu não vejo mais a OAB, eu não vejo mais o Conselho Federal. Mas está acontecendo. Eu espero, quero crer, e tomara que seja mesmo, que a área de mudança, vamos dizer assim, nesse posicionamento, que contamine todo o sistema, né? Porque até agora é bem ralo assim, né? A OAB sempre foi o esteio da sociedade e a sociedade está clamando por isso, né? Esses dias eu estava com o pai de um amigo que ele é do Conselho Federal de Medicina e ele é médico, ele falou pra gente, falou, até alguns anos atrás você pensava em instituição no país, você pensava em OAB. Você queria alguém para te representar. Qualquer que fosse a discussão, você pensava em OAB. Hoje, ninguém nem lembra que a OAB existe. Hoje, o Conselho Federal de Medicina tem muito mais atuação do que a OAB. Não só na questão de medicina, na questão de sociedade. Hoje, a OAB está completamente enfraquecida. E eu... ao meu ver, muito em virtude disso, da falta de eleições diretas. Eu acho que hoje os advogados não se veem representados por quem o representa, quem dirá a sociedade. Eu acho que esse afastamento é algo que para mim é bem evidente. E essa questão do voto por estado, porque hoje já é assim, né? A diferença é que eu não voto. O advogado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sergipe, ele não vota. Quem vai votar é o rapaz, a pessoa que estava na chapa, que ele votou pensando só no presidente, não pensando na chapa como um todo. E para mim, essa questão do o poderio econômico pode influenciar, aí a gente vai estar nivelando o advogado por baixo, porque se o advogado não tem condição de pensar em quem ele vai votar, porque ele pode ser influenciado pelo poderio econômico, aí então acaba com a advocacia, porque na sociedade, qualquer pessoa com instrução ou sem pode votar, e o advogado não vai poder votar com essa justificativa, para mim não tem o menor cabimento, o menor sentido do mundo isso, principalmente hoje com os meios digitais, que você consegue chegar em todo mundo na palma da mão. Então, para mim, é só história para boi dormir, só para quem tá no poder se manter no poder. E hoje, no final do primeiro ano de um mandato de presidente do Conselho Federal, você já sabe quem é o próximo presidente, né? Isso aí, numa votação Exato. Que é num sistema eleitoral que é indireto, né? Isso aí não faz cabimento, sentido, né? Não tem menor cabimento. Murilo, e o Corinthians, cara? Da onde veio esse amor pelo Corinthians aí? Eu já até brinquei que às vezes eu fico meio longe de você quando eu tô com a carteira no bolso aqui. Meu vô era corintiano fanático. Meu pai é um pouco menos, aí como eu sou muito fanático, ele acabou virando e... O Corinthians está na minha vida. Eu tenho tatuagem do Corinthians, eu vivo o Corinthians. Minha noiva brinca que a única forma dela me ver irritado é quando o Corinthians tá mal, quando o Corinthians perde. É o único jeito dela me ver bravo, dela me ver xingando, dela me ver puto. E ontem foi um dia desses, tô até meio sem voz ainda. Que ontem não aguentava mais gritar lá no apartamento. Mas é um amor que acho que de passado de pai para filho e que vai além do futebol. O ambiente de quem frequenta o estádio é um ambiente para mim maravilhoso. Não só o Corinthians, eu sou apaixonado pelo futebol, por eventos esportivos. Já fui muito jogo de futebol, de Copa do Mundo. Você foi até no Japão. Já fui acompanhar o Corinthians no Mundial do Japão. Tudo quanto é viagem que eu posso fazer para assistir um jogo, seja de futebol ou não, sempre que possível. Já fui assistir NFL, já fui assistir NBA. Teve uma viagem que a gente fez para os Estados Unidos.
A gente assistia um jogo de basquete na NBA, futebol americano na NFL e de hockey na NHL, tudo na mesma viagem. Então eu gosto muito do ambiente. Tá no meio das pessoas, tá no meio do povo. E tive sorte, minha noiva, o pai dela foi presidente do comercial aqui, então ela nasceu também. Acho que todo o que eu tenho na infância dentro de OAB, ela tem dentro de estádio. Então ela é uma parceira extrema comigo. Não sabia disso, que legal. A gente, ela, toda vez que vai pra São Paulo, fala, amor, vai ter jogo, vamos? Ela topa na hora, já fomos várias vezes pra lá só pra assistir jogo de futebol americano que teve na arena. É algo que eu amo, que eu me divirto, tá ali, eu me transformo dentro do estádio, torço do começo ao fim. Me irrita assistir jogo fora do Brasil, que não tem aquele calor da torcida cantando, apoiando o tempo inteiro. Eu quero, nem que não seja por isso, eu quero estar ali gritando, apoiando, vibrando. É uma coisa que me agrada demais. Tinha até te falado, eu tinha me perguntado qual foi qual é a minha primeira lembrança assim, de Corinthians, quando eu me vi corintiano. Foi acho que a primeira história assim, que eu tenho com o Corinthians foi em 98, na final do Brasileirão, Corinthians e Cruzeiro, que a gente foi eu, meu pai, meu avô, minha irmã. Na época eu não lembro se era estagiário ou advogado no escritório com meu pai. A gente pegou o carro, foi até São Paulo, assistiu o jogo no Morumbi na época ainda, o Corinthians jogava lá, o Corinthians ganhou, foi campeão e voltamos. Então ali, a partir dali, sempre que possível e que dá, eu dou uma escapada pra São Paulo pra ver um jogo. Mas seu pai fez direitinho também, né? Ir pro estádio não tem como não pegar pelo coração, né? Não tem como não se apaixonar. Você vai fazer assim também, né? Com certeza. Acho que meu filho vai ter o livre-arbítrio dele. Ele pode escolher, ou ele vai ser corintiano ou ele vai sair de casa. Então, ele que escolhe. Ou corintiano ou sai de casa. Não tem outra opção. Se for menino, eu tenho certeza que não vai ser assim. Vai também, eu acho que eu vou. Aí a mãe resolve. Mas ela gosta também, então capaz de ser também. Eu já falei pra ela que com o aniversário de um ano vai ser na arena. Mas eu gosto bastante, eu me divirto, é algo que me traz só boas recordações. E dá pra ver, né? Porque sempre que a gente tá reunido com os amigos, né? Tem alguma coisa contra o Corinthians, todo mundo já vem te encher o seu saco, né? Sabe que você é o cara mesmo, né? E eu gosto de tirar sarro nos outros também, então eu aceito, eu sei, tipo, quando é minha vez de ser tirado sarro, eu me divirto com as pessoas tirando sarro de mim. Por exemplo, todo mundo zoando que o Corinthians tem acesso negado na Libertadores. Aí eu tenho mandado em tudo quanto. Como assim acesso negado? O maior campeão da Libertadores é o Corinthians. Tudo bem que é do futebol feminino, mas quem mais tem título é o Corinthians. Então eu entro na brincadeira também, eu me divirto. É uma coisa que eu gosto bastante. Cara, tem alguma situação aí do início da advocacia pra você trazer aqui pra gente algum medo de alguma audiência, alguma coisa que deu muito errado ou que acabou dando certo, algum processo assim, alguma audiência de instrução, alguma coisa? Ou com o cliente mesmo, às vezes você vai atender o cliente e de repente o cara traz um negócio e fala, meu Deus, o cara é doido, o que tá fazendo aqui? Cara, já tiveram, você viu? Putz, lembrei tinha um cliente nosso que foi preso por roubo. Ele tinha um carro que era facilmente reconhecido, tinha poucas unidades desse carro. Ele pegou o próprio carro e foi assaltar uma conveniência. Tava num churrasco, foi assaltar uma conveniência com o próprio carro. Comprar mais cerveja. Uma coisa. O rapaz com uma família estruturada pegou uns amigos, disse que os amigos eram má influência, não sei o que, e foi assaltar. Pegou, não satisfeito, com o próprio carro foi para casa. A polícia pegou a placa do carro, bateu na casa dele, você tá preso. Foi preso, ficou mais de ano preso. E era um cara devido por filhinho de mamãe, filhinho de papai. Foi preso. Eu tinha que levar dinheiro pra ele quase toda semana. Ele arrumou um celular lá dentro, ficava me mandando mensagem. Eu lembro que uma vez eu tava indo visitá-lo.
Ele mandou um número desconhecido. Falei, que isso? Ele foi olhar, mandou uma foto com um relógio, tem assim, tô de relógio e sapato novo esperando o doutor. Não é possível isso. Não é possível. Passaram uns dias, foi Natal. Aí o pai dele, dia 26 de dezembro, me chama na casa dele, fala, você vai ter que ir lá falar com o rapaz. Eu falei, que foi? Eu tô mandando dinheiro, toda vez que eu vou lá, deixa um tanto pra ele se virar lá dentro, mas porra, fiquei sabendo que o filho da puta fez uma festa de Natal lá, regada a uísque. Você vai ter que ir lá puxar a orelha dele. O cara fez uma ceia de Natal regada a uísque dentro do presídio. De advogado a pai. Aí vai lá eu puxar a orelha do rapaz, aconselhar. Aí foi solto, graças a Deus. Eu achava que ia voltar porque a pessoa que fica ali, ele passou maus bocados lá dentro, porque ele acabou delatando os outros que estavam com ele, aí ficaram sabendo, sofreu ameaças, teve que ser transferido, passou maus bocados, e graças a Deus quando saiu, foi pra igreja, mudou, acredito eu que tenha mudado, né? De vida, hoje já é pai, já se endireitou na vida, mas foi uma época diferente, que eu ia lá direto no presídio e sempre atendê-lo, cada vez que eu ia era uma coisa diferente que ele contava, uma vivência diferente que ele falava, e como era tudo muito novo pra ele, e eu tinha acabado de voltar de Portugal, era algo muito novo pra mim também, acabou que eu aprendi muito com a estadia dele lá, sobre o sistema carcerário brasileiro mesmo, e aprendi como um todo. Foi uma época bem diferente, um fato bem diferente que... Mas acho que nada vai superar esse júri que você fez com seu pai, né, acho que esse júri acho que é uma coisa que uma história pra contar pra neto, júri, pra bisneto, foi bem legal. Eu nunca fiz um júri também. Se for fazer você me chama. Vamos fazer. Me põe de estagiário lá. Vamos fazer nós dois, vamos pôr seu pai de estagiário? Vamos. Murilo, vamos caminhando já pro final da nossa conversa, cara. Foi muito bom aqui esse nosso bate-papo. Nós temos muito pela frente, se Deus quiser. Com certeza. A advocacia, nós temos tantos amigos da nossa idade aí que querem fazer tanto, né? Não só crescer na profissão, que você acaba sendo de menos, na verdade, né? Mas querem fazer tanto pela sociedade, assim, pela própria profissão, sim, né? Olhando pros outros colegas. Eu conversava hoje com outro amigo, dizia: o advogado tem mais do que uma profissão, ele tem uma responsabilidade, né, que vai além do cliente dele ou da carteira de clientes dele, né, porque, vamos dizer assim, nós temos o conhecimento, nós temos acesso ao conhecimento, né, a legislação, a estrutura do Estado, né, nós temos o dever, tendo acesso a esse conhecimento, de devolver algo para a sociedade, né, qualquer advogado que seja, todos os advogados, tanto que entre os clientes nós somos exemplos, né, e os clientes nos pedem auxílio. Você acabou de dizer uma situação aqui engraçada, mas que revela que seu cliente te admira, te respeita e te vê como alguém que pode melhorar a vida dele, a vida de um familiar dele, não só na atuação penal propriamente dita. Então, é um exemplo de que você vai além da sua profissão enquanto advogado, né? E nós estamos com tanto companheiras aí com essa vontade, né, de seguir adiante, de fazer a diferença, né, para a sociedade. Não estou falando só de OAB, não. Sim. Isso é o de menos. Para a sociedade, né, no seu meio, onde convive, né. Nós estamos com um projeto aí, e já todo mundo vai ter acesso, vai participar conosco. Esse projeto nosso de tratar da aplicação da Lei Maria da Penha, né, Vozes de Maria, né, tão importante. Você vê o tanto de mulher advogada, de homem advogado preocupado com esse assunto verdadeiramente, né? Não vai ter nada em troca ali. É devolver um pouco do muito que tem, né? Com uma pessoa que tem informação. E para mim é motivo de muita alegria poder caminhar com você, conversar com você, estruturar essas ideias e fazer essas coisas que não são pra gente assim, pra gente enquanto pessoa, né? Pra gente pessoalmente, pra coletividade, é pra nós. Eu queria dizer que, se Deus quiser, nós vamos continuar juntos por muito tempo, para sempre. Eu quero ter você sempre ao meu lado. Te ouvir sempre que eu preciso de um conselho de alguma coisa. Tem sido muito bom para mim, mas muito bom mesmo, Murilo. Obrigado pela sua generosidade. E queria pedir para você deixar uma palavra final aí, para todo mundo estar acompanhando a gente. Antes de mais nada, vai Corinthians.
Acho que a mensagem mais importante que eu posso passar é: seja corintiano. Nós estamos com o Jota Mussaf aqui assistindo e é o São Paulino flamenguista ali, ó, a cara dele. Não tá gostando, não. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Meu pai já tinha participado, agora eu. É sempre muito bom conversar com os amigos. E aqui a gente teve um bate-papo de amigos. Amigos já de acho mais da metade da minha vida com amizade. A gente já tem uma amizade além da... Passa de 20 anos. Exato. Eu tô com 32, então já quase 2/3 da minha vida. Te dava os gritinhos de fundinho de invernada, lembra? E oi! Então é sempre muito bom conversar com os amigos, estar com os amigos. E acho que o recado que eu posso passar é justamente esse que você falou, que a gente tem ideias muito boas como sociedade. A gente parar para pensar, para raciocinar, para entender o momento que a gente está passando. O país, e acho que todo mundo está passando por um momento muito conturbado. Os extremismos estão para todos os lados, não é só para um lado ou para o outro. Qualquer coisa que você fala, você tem que andar. É difícil. Você anda um pouquinho para a esquerda, você é comunista. Você anda um pouquinho para a direita, você é direita extremista. A gente precisa acabar com esses extremismos. E eu acho que só com muito diálogo, muita conversa, muito raciocínio, muita leitura. Eu amo ler, sou apaixonado em ler de tudo. E principalmente muito diálogo, muita conversa. É só você vivendo no meio de pessoas, vivendo é muito aquilo. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Enquanto você estiver caminhando com alguém, sempre com pessoas boas ao seu lado, você vai se tornar cada vez maior. E a gente precisa cada vez mais juntar essas pessoas boas para que a gente possa ter um futuro melhor do que o nosso presente. Não que o nosso presente seja ruim, nosso presente já é ótimo, mas a gente pode sempre crescer mais. Eu sou um otimista da vida, um otimista das pessoas. Eu sempre acredito que as pessoas podem ser um pouquinho melhor, mas já são maravilhosas. Eu não consigo viver longe das pessoas, dos amigos. Sempre estou fazendo novas amizades. Tem amizades que duram desde acho que meu primeiro melhor amigo é um dos meus melhores amigos até hoje. E ao mesmo tempo eu tenho amigos de 2 anos pra cá, que são muito meus amigos, de eu falar direto, de eu jogar jogo no videogame, no computador quase todo dia. Então eu acho isso, as pessoas precisam fazer novas amizades, precisam manter as amizades. As pessoas sem os amigos não são nada. E você é um amigo que eu carrego há mais de 20 anos e é um prazer muito grande ter a sua amizade e estar aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo que está aqui nos ouvindo até agora. E eu acredito em tudo que você disse. Nós vamos viver isso tudo, se Deus quiser. Amém. E você que acompanhou mais um episódio do RosaCast, siga-nos nas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube. E compartilhe o nosso conteúdo com todos os seus amigos. Até breve. Valeu. Até.